própria Jugoslávia. E este ponto, por acaso, é muito importante. Mas a Jugoslávia também num tempo diferente. Não, mas esse ponto é muito importante. Num tempo em que a Jugoslávia as monarquias era satélite da União Soviética. Mas é um ponto que eu acho que todos temos que Constituição da República. A democracia mais antiga do mundo... São 2 mandatos. A democracia mais antiga do mundo é inglesa. E viveu sob a égide, e vive sob a égide e a matriz da sustentabilidade de um regime monárquico. As repúblicas também podem ser democráticas, mas tê-lo-ão ou não. Não há em nenhum caso, hoje, de uma monarquia compatível com uma ditadura. As repúblicas serão ou não democráticas. Este ponto é muito importante. E eu não estou a dizer, não faço afirmações de princípio abstratas, axiológicas, no sentido de que um regime é material e intrinsecamente mais virtuoso que o outro. Tudo se trata de uma adequação de cada momento à história de cada situação. Deixe-me só aqui... Gostava só de terminar dizendo isto. Peço desculpa se me dá licença. Eu, se fosse norte-americano ou irlandês, provavelmente não, certamente não haveria nenhuma razão para ser monárquico. Porque são países cuja, um pela razão histórica e o outro... Não só não tem a tradição, como a sua própria causa de ser, como Estado independente, é inversa. Portanto, é um problema de adequação e de identidade em relação a cada situação. Quem quer? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que não está aqui em causa um debate entre defensores de uma república vitalícia, antidemocrática, portanto, e de uma monarquia absoluta que nenhum dos aqui presentes... Estamos a falar em monarquias constitucionais repúblicas e em repúblicas democráticas ao estilo europeu, das democracias europeias. Tal como as monarquias constitucionais todos os argumentos que aqui se apresentem no sentido de haver repúblicas vitalícias ou monarquias absolutas são irrelevantes para a nossa discussão no Portugal de hoje. Obviamente não são estas as opções com que aqui nos defrontamos. Aliás, devo dizer que não há uma querela constitucional hoje em dia, aqui em Portugal, sobre a questão monarquia-república. A Constituição de 76 define muito bem Portugal como uma república soberana. Não houve nenhuma tentativa de modificar esta designação de Portugal como república ao longo da nossa história constitucional. Devo dizer que praticamente, desde a tentativa de restauração monárquica em 1919, nunca mais se pôs seriamente em Portugal a questão do regime. Houve, evidentemente, houve uma oportunidade para isso, com a Constituição de 1933. Salazar pôs de lado essa possibilidade. Em 1942, Salazar ainda encarou essa hipótese como uma saída para a crise que se avizinhava com o fim da Segunda Guerra Mundial, estimulando o casamento entre Dom Duarte Nuno e Dona Maria Francisca de Orleans para unir os dois ramos da Casa de Bragança. Rapidamente desistiu dessa hipótese. Em 1951, por ocasião da revisão constitucional, na sequência da morte também do Marechal Carmona, houve um setor do Estado Novo que tentou, nessa revisão constitucional, consagrar a restauração da monarquia, embora fazendo de Salazar o regente do reino, como acontecia com Franco em Espanha. Salazar também neutralizou essa tentativa, porque ele tinha a consciência de que havia um profundo sentimento republicano no povo português e que qualquer tentativa de restauração monárquica iria causar mais problemas. Também há um sentimento profundo antimonárquico? A par desse sentimento republicano positivo a favor da República. Aliás, devo dizer que na última sondagem que foi feita que eu conheça, sobre as preferências dos portugueses em relação à República ou à monarquia, feita para o Correio da Manhã, pela Aximagem, em dezembro de 2005, os resultados foram muito significativos. Apenas 12,5% se pronunciaram a favor da monarquia contra 71% a favor da República. Sr. Arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, a verdade é que os estudos, como ouvimos há pouco aqui na reportagem, alguns estudos até das próprias Nações Unidas, revelam que as democracias europeias, com maior desenvolvimento humano, com melhor e maior desenvolvimento humano, são justamente as monarquias. Evidentemente, porque de facto são autênticas repúblicas. E como são, pode-se exercer o caminho amplo de todas as liberdades sem haver preocupação de que a própria comunidade, a própria instituição nacional, a própria coesão nacional sofra com isso, com o máximo de liberdade possível de troca de ideias.
A mim o que me interessa nesse aspecto de monarquia-república é o futuro. Interessa-me discutir o futuro. E o nosso futuro, neste momento, que somos uma comunidade humana, solidária, no tempo e no espaço, e que temos uma expansão cultural, uma expansão de identidade própria por todo o mundo, o que me interessa é o que é que vai suceder a nós. E estamos perante uma situação que nos iguala, de certo modo, neste momento, ao que se passa com a Espanha, que tem uma projeção enorme no mundo, na própria América do Sul. Estamos também considerando o Reino Unido, que tem uma projeção no mundo, em termos de língua, que até já nos absorveu da nossa comunidade, a Moçambique. É isso que me preocupa para o futuro. O senhor está a dizer que podemos perder identidade com a República e poderíamos ganhar ou resistir na identidade com a monarquia? Exatamente, é isso. Porque, de facto, a monarquia não é o privilégio de uma família. É a representatividade continuada de um povo através de uma cultura e de um ser e estar no território. Isso é que é fundamental. Isso eu não vejo possível em República. Não vejo com a mesma força que pode ter uma monarquia. Basta olhar para o mundo inteiro nesse sentido. Basta ouvir para aqueles nossos comparsas de expansão no mundo da cultura ocidental, que são a Espanha e que são o Reino Unido. E nós? Então que valores é que a República poderá contrapor ao que acaba de dizer Gostava de lembrar o meu querido e velho amigo Gonçalo Ribeiro Teles, a propósito dessa sua identificação entre um povo e o seu rei, que precisamente por causa do princípio hereditário, Portugal perdeu a independência, para já, em 1580, esteve em risco de perder a independência em 1383-85, porque o legítimo herdeiro do trono português era João de Castela, casado com uma filha de Dom Fernando, e, portanto, a existência do princípio hereditário nas monarquias pode ter estes efeitos perversos em relação à independência de um povo. Convém não esquecer isso. Poderíamos constituir a Ibéria mais rapidamente ainda, do seu ponto de vista? Perdão? Poderíamos constituir a Ibéria ainda mais rapidamente? Provavelmente, com o princípio dinástico, tínhamos o caminho aberto para a Ibéria. Para uns isso poderia ser positivo, para mim não seria. Em todo o caso, queria dizer também que esta associação... Aliás, muitos portugueses não se importariam de ficar sob a alçada do rei Dom Carlos. Continuam a ser uma minoria. E que, neste caso, estão a funcionar pela simpatia que ele merece com vizinhos interesses materiais. Mas queria também dizer que, em relação àquela associação que a Fátima há pouco fez entre países com alto desenvolvimento humano e monarquias, que o fator monarquia, nestes casos, é completamente irrelevante, porque conta são as orientações políticas e partidárias dos governos desses países, porque, como foi reconhecido, nesses países o rei reina, mas não governa. Mas podia dar exemplos de outros países que não têm rei, caso da Finlândia, também um dos países escandinavos que associamos a esse alto desenvolvimento humano, que é uma república. O Canadá é uma república, pelo menos não há um rei do Canadá, embora haja esta estranha instituição que é Commonwealth, em que não se pode dizer propriamente que a rainha de Inglaterra seja a rainha do Canadá. Mas há muitos outros exemplos que podemos dar para esse alto desenvolvimento humano que não são Paulo Teixeira Pinto diz que esse ponto é interessante. A monarquia é que é um fator Deixa-me ver porque é que esse ponto do Canadá é interessante. Esse ponto é extremamente interessante, porque, por exemplo, ainda recentemente houve na Austrália, como sabe, um referendo para decidir se continuava ou não a ser parte da coroa britânica. Sim. E, mais uma vez, por referendo, o povo decidiu que não queria a República. Mas este, mais uma vez, significa exatamente isto, aquilo que podemos chamar o síndrome do Quebec. O Quebec também tem repetido os referendos sucessivamente até ao dia em que dê sim. Os referendos que se repetem são só os que dão não. É uma homenagem à tradição. Mas isto para dizer que, mais uma vez, também a monarquia tem uma legitimidade de base de voto universal direto, como aconteceu neste caso concreto da Austrália, para além daqueles nórdicos que eu já referi. Mas há de concordar comigo que não é pelo facto da Austrália ou do Canadá estarem inseridos na Commonwealth que atingem um determinado tipo de desenvolvimento. Não. Têm as suas próprias orientações políticas, os seus governos, os seus programas. É completamente Tinha dito que o rei é um fator de unidade, mas que não é um fator de governo. E, portanto, também não é um fator de contrapoder.